Existe um erro muito comum na declaração do imposto de renda que pode travar o seu CPF na Receita Federal. E pior, muita gente só descobre isso quando a restituição não cai, aparece uma pendência no CPF ou quando recebe uma notificação da própria Receita. Hoje, os sistemas da Receita Federal são extremamente inteligentes. Bancos, empresas, clínicas imobiliárias, até corretoras de investimento enviam as informações automaticamente. E quando algo não bate, o sistema identifica na hora. Se você não me conhece, eu sou o Anthony e você está no canal Dizer Contador. Aqui eu te explico imposto, contabilidade e empreendedorismo de forma simples para você entender de verdade. Então já aproveita, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal, porque isso ajuda muito o conteúdo a chegar para mais pessoas. Agora deixa eu te explicar qual é o erro que mais trava o CPF na Receita Federal. Primeiro, precisamos entender uma coisa. Quando falamos que alguém caiu na malha fina, isso significa que a Receita Federal encontrou alguma divergência na declaração. Ou seja, alguma informação que declarou não bate com os dados da Receita Federal, ou seja, os dados que ela possui. E hoje a Receita possui muita informação, muito mais do que a maioria das pessoas imaginam. A Receita Federal sabe muito mais do que você pensa. Claro, hoje existe um enorme cruzamento de dados. Diversas instituições enviam informações automaticamente para a Receita. Por exemplo, os bancos, as empresas, as corretoras de investimento, os cartórios, as imobiliárias, as clínicas e os hospitais. Quando você envia a declaração, o sistema simplesmente compara o que você declarou com tudo que já foi informado para a própria Receita. Se algo não bate, a declaração pode ir direto para a malha fina. O erro que mais leva contribuintes para a malha fina é omitir os rendimentos. Isso acontece quando a pessoa recebe algum dinheiro durante o ano, mas não informa na declaração. Alguns exemplos muito comuns são renda extra, trabalhos como autônomo, aluguel de imóveis, rendimentos de aplicações, serviços prestados ocasionalmente. Mesmo que tenha sido apenas uma ou duas vezes no ano, vai precisar declarar. Porque muitas vezes o dinheiro passou pelo banco. E os bancos também enviam as informações para a Receita Federal. Outro ponto que chama muita atenção da Receita Federal são as despesas médicas. Isso acontece porque despesas médicas não têm limite de dedução. Então, qualquer divergência pode gerar um problema. Por exemplo, um erro no valor declarado, clínicas que informaram um valor divergente, recibos inválidos, notas fiscais canceladas. Hoje, muitos profissionais utilizam o recibo eletrônico de saúde, o que reduz bastante os erros. Mas ainda existem situações em que o contribuinte declara uma despesa e uma clínica não informou. Resultado, uma divergência. Outro erro que gera muita malha fina é a venda de imóveis não informada corretamente. Quando você vende um imóvel, precisa declarar essa operação, mesmo em casos de isenção, como por exemplo, venda de um imóvel residencial para comprar outro em até 180 dias. Mesmo sendo isenta, essa operação precisa aparecer na declaração. Caso contrário, a Receita identifica a venda através do cartório e isso pode ser informado e vai causar uma divergência. Dependentes declarados erroneamente. Esse é um outro problema muito comum. Dependentes informados em duas declarações diferentes, por exemplo, pai e mãe que colocaram o mesmo filho, sendo o mesmo dependente, ou então, dependente que teve renda durante o ano, mas essa renda não foi declarada. Quando você inclui um dependente na sua declaração, você também precisa informar toda a renda dele. Caso contrário, isso também pode gerar a malha fina. Outro ponto que chama muita atenção da Receita é o chamado crescimento patrimonial incompatível. Isso acontece quando uma pessoa adquire bens de alto valor, mas a renda declarada não explica essa situação ou essa aquisição. Por exemplo, você compra um carro, um imóvel, um investimento alto que você faz, sem ter renda declarada compatível com isso. Nesse caso, a Receita pode iniciar um processo de fiscalização. Agora, uma coisa muito importante. Nem sempre cair na malha fina significa que você fez algo errado. Às vezes, foi apenas um erro de digitação, algum valor informado errado, algum informe de rendimento desatualizado ou que foi atualizado depois. Em muitos casos, basta fazer uma retificação da própria declaração e o problema é resolvido. Para evitar problemas com a Receita Federal, algumas atitudes ajudam demais. Organizar seus documentos, conferir os informes de rendimento, verificar os recibos e notas fiscais,
declarar toda a fonte de renda, revisar todos os dados antes de fazer a declaração. Essa conferência simples já evita a maioria dos problemas. Agora me conta aqui nos comentários, você já caiu na malha fina alguma vez? Ou conhece alguém que já passou por isso? Se você quiser ajuda para fazer a sua declaração de imposto de renda, com segurança, na descrição desse vídeo eu deixei os nossos contatos, nossas redes sociais. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like e compartilha com alguém que está precisando disso. E nunca se esqueça, se você tem dúvidas de empreendedor, diz aí para o contador.